Muito bem, pessoal. Nesta aula nós vamos falar aqui sobre montagem criativa através de referências, certo? Eu vou fazer uma decupagem, tá? Vou explicar para vocês todo o processo criativo que eu criei, que eu usei para criar esse trabalho, tá certo? Essa peça foi criada por um amigo meu chamado Rosalvo. Essa peça ela nasceu a o porquê que ela foi criada, né? Acho que esse é um dos motivos que é importante dizer para vocês para começar a nossa conversa aqui sobre como vocês criam montagens criativas usando referências, é que esse trabalho ele nasceu a partir do momento que o Rosalvo ele fez um trabalho, fez uma representação do Buda, né? Ele fez lá em 2 horas, acho que ele disse que pintou em aquarela. E ele é um colega meu que está aprendendo a pintar e daí ele falou para mim, Wilson, eu queria ver um Buda feito por você. Pra conversar, a gente conversa muito sobre arte, sobre desenho, né? Ele está nesse processo de aprendizagem também. E daí eu comprei esse desafio dele. Por conta disso nasceu essa peça, nasceu esse quadro. Eu achei fantástico toda a construção que eu fiz para ele e é em cima disso que a gente vai conversar nessa aula. Vou dar em detalhes para vocês. Tá legal? Muito bem, galera, vamos nessa. Para que vocês entendam, o primeiro passo que nasceu aqui foi, no caso, o estudo, né? Então, como nasceu essas ideias? Eu utilizei aqui para começar essas ideias, acho que tudo nasceu do primeiro contexto, né? Eu fiz esse sketch que vocês estão vendo aqui, caso, de linha contínua. Eu tinha algumas ideias já definidas na minha cabeça, como, por exemplo, ideia de formato. Eu já havia feito uma pesquisa, que isso é importante também, né? No caso, deixa eu ver aqui para. Então, eu fiz uma busca por referências, tá, pessoal? Tanto referências de artistas quanto referências de imagens, isso é muito importante para o trabalho. Mas antes disso, eu já tinha ideias na minha cabeça. Eu tinha uma ideia de formato, que eu tenho meus quadros, que eu tenho aqui em casa, são quadros compridos. Antes de fazer essa busca por referência, eu já tinha isso na minha cabeça. E quando eu criei o esboço, é bem interessante dizer para vocês, esse esboço aqui eu fiz ele usando linha contínua. Eu tinha uma ideia de fazer um Buda, um cara sentado, ele tinha que estar sentado em alguma coisa. Eu acho que ele tinha que ter um diálogo com o universo. Eu tinha pouco conhecimento sobre o que é budismo, não entendia muita coisa. Mas o pouco que eu entendia, eu sabia que os caras eles ficam lá meditando porque eles queriam transcender o seu espírito, a sua alma para o universo. E essa era o meu senso comum a respeito do que eu conhecia de budismo. Então, essa minha jornada, então, só estava começando, na verdade, mas eu já tirei esse sketch aqui usando linha contínua, para vocês entenderem. E antes de partir para o próximo passo, que era definir os elementos visuais que iam compor essa minha cena, né, eu fui atrás de uma pesquisa, né. Eu fiz uma pesquisa de referência, tá aqui, referência de imagens, onde eu busco imagens a respeito de Buda, universo e tudo mais. E eu fiz uma pesquisa também, uma pesquisa de influência, né? Que a gente fala, caso para entender quais eram os estilos, quais eram o tipo de traço, quais era o tipo de pintura, quais era o tipo de desenho que eu iria utilizar para fazer esse trabalho. Você já deve ter pego a aula onde eu falo a respeito disso, né? É uma aula que a gente fez ao vivo, inclusive, onde eu falo a respeito do uso do mapa de influências, né? Vocês devem criar o mapa de influência de vocês também. Nesse caso, eu, por exemplo, já tenho o hábito de não ter o meu mapa de influência padrão, define o meu estilo. Eu todo trabalho eu crio um mapa de influência personalizado para aquele trabalho. Isso é um hábito que eu já tenho há anos já de fazer. Isso é uma das características que me faz uma pessoa generalista. É uma característica muito comum também dentro do mercado, né? É interessante até mencionar a fala de uma professora que eu tenho, a Letícia, né? Ela trabalha na. Não sei onde ela está trabalhando agora, mas atualmente, nesse momento, ela estava na Netflix, né? E ela fez uma fala bem bacana numa aula que a gente pegou, onde ela disse o seguinte: esse lance de você se apegar em estilos é uma parada que você não. Um tempo, isso perde um pouco de sentido para você, né? Essa jornada que você tem em busca do seu estilo próprio, né? Porque você acaba sempre trabalhando com projetos novos, projetos diferentes, onde você precisa se adaptar a um estilo de desenho diferente. E isso é uma linguagem que eu tenho muito forte dentro do meu trabalho, no meu dia a dia, tá? Hoje eu estou caminhando muito para encontrar o meu próprio estilo, e estou em busca disso, na verdade, né? Mas, ou seja, estou criando meu mapa de influências, né? Mais estabilizado, para saber que aquilo ali, aquele ali sou eu. Agora, eu sempre
cada trabalho eu sei que eu preciso criar um mapa de influências diferente. Nesse caso aqui também, então, eu fiz o meu mapa de influências, que é um dos passos aqui. Então, nesse mapa de influência eu tenho o formato que eu queria, que era o formato comprido, o formato do quadro, que acho que era 30 por 90. Eu tenho ali o mapa de pinturas que eu queria, tipo, a técnica de pintura que eu tinha em mente, qual era o tipo de acabamento que eu queria. Então aqui eu trago alguns estudos de pintura, olhando só a pintura, tá? Nesse caso aqui, ó, eu trago a solução do Rô, que é meu amigo, ele fez um fundo branco em aquarela com um universo pintado dentro da silhueta do Buda, uma solução simples. Não é o quadro dele, eu não tinha um quadro dele, eu peguei essa imagem que eu encontrei na internet, que descreve aquilo que ele disse que fez, que era um fundo branco com a silhueta do Buda sentado, dentro do Buda o universo. O universo e o Buda saíram da representação dele, tá? Eu não parti essa ideia de conectar o Buda ao universo de lugar qualquer. Então, para que esse meu esboço tenha nascido, esse meu primeiro esboço aqui nasceu, Buda e universo, nasceu porque ele tinha essa representação aqui também. Vou aumentar aqui a imagem para facilitar a vida de todo mundo. E também pesquisei o traço, que tipo de delineado que eu ia usar no meu trabalho, né? Que tipo de desenho que eu ia usar no meu trabalho. Então também fiz aqui uma pesquisa de influências também, ó. Peguei aqui alguns trabalhos que tinham um pouco do traço que eu queria trazer para esse trabalho, certo? Coisa que me agradava muito era isso aqui, ó. Coisa que me agrada muito, na verdade, técnica de ranchuras, né? Faz parte muito da minha, sou eu, desenhista, esse meu estilo, né? Muito bem, feita essa pesquisa, então, galera, de mapa de influência, eu fiz uma pesquisa de imagens. Então, pesquisei o Buda e o universo, né? Então, peguei várias referências. Inclusive, galera, é legal citar para vocês, durante essa minha jornada de pesquisa, junto com o nosso amigo Rô, né? Eu fui até o templo budista aqui na nossa região, fui conhecer. Então, essas imagens que vocês vão ver aqui agora, muitas delas foram eu mesmo que produzi, foi eu mesmo que fiz com o celular. Esse é o templo budista lá de Foz do Iguaçu, né, que fica perto daqui de onde nós moramos, e eu tive o prazer de ir lá conhecer de perto e entender um pouco mais essa cultura. Algumas imagens eu pesquisei, algumas soluções visuais, né, que me agradavam. Acho que aqui sou eu, galera. Olha só que interessante. Olha aí. Para dizer que eu não estava lá, ó, tô aqui, ó. Que legal, nem lembrava dessa foto. Mas enfim, galera, olha só que bacana. Então fiz várias fotos, tá, do lugar, né, peguei várias imagens na internet também. Tem essa representação de Buda, ok? Foi isso, ok? Feita essa pesquisa então de Buda, eu também fiz uma pesquisa de universo, pesquisei imagens de universo. E até então eu queria entender como é que era essas cores, esses movimentos que tinha no cosmos, né? Então essas curvas, essas elipses, esses negócios, tudo tinha que fazer algum sentido para mim, contar alguma história. Então por isso eu fui atrás dessa pesquisa. Muito bem, galera. Feito essa pesquisa de referência, pesquisa de mapa de influência, no caso, o próximo passo foi dar um passo adiante no meu esboço. Eu fui atrás da pesquisa do Clay. Então, através do uso de bonecos, né, eu acabei também, caso e conhecimento de perspectiva, eu parti para o nosso segundo passo aqui na nossa criação da imagem, né? Então, aqui eu já comecei a trazer um pouco dos traços que eu achava que deveria ser, já comecei a definir melhor os elementos, então eu já sabia que aqui seria uma nuvem, não sei se ela seria assim. Sabia que aqui deveria ter nuvens que levavam até o universo, que aqui deveria ter uma entidade, um espírito, a alma. Esse espírito que transcende do corpo e vai ao universo. Então, aqui eu criei uma linha. Comecei a definir algumas questões já importantes aqui para mim. Por enquanto ainda estava no estudo de Clay, né? Um estudo de forma, tentando entender a anatomia e a posição das coisas, a perspectiva. Depois disso eu acabei até fazendo alguns estudos, melhorando um pouco mais essas ideias, né? Então esse estilo aqui começou a se misturar com esse estilo e já começaram a nascer coisas novas aqui, né? Ai, ai. Fiz um estudo de cor para ver como as cores se comportariam aqui, só para brincar, até que eu cheguei nesse resultado, né? O resultado aqui já ficou um pouco mais agradável, já comecei a evoluir para valores tonais nesse meu estudo. Isso, galera, começou a vir somado não somente sozinho, né? Isso teve outras influências, porque daí eu comecei a pensar na composição, porque daí
quando a gente parte para esses estudos de esboço e tentar contar história, a mensagem que eu queria dizer aqui para as pessoas, acho que era clara, era essa imagem do Buda que transcende o espírito até o cosmo. Ali eu pensei num buraco negro, uma esfera, algo que pudesse chamar a atenção do foco aqui, né? Isso nós vamos ver agora na parte que eu falo sobre linguagem. Então, existe uma pesquisa aqui que eu faço sobre a linguagem do desenho, né? Deixa eu achar aqui, galera. Tô fácil aqui, perdido. Muito bem, galera. Vamos começar por essa daqui, ó. Onde eu começo a pensar nos elementos gráficos que compõem a linguagem da minha peça, né? Então, eu trago aqui, por exemplo, a proporção áurea para marcar esses 3 pontos aqui, ó. 3 alturas, elas estão baseadas na proporção áurea. E cada elemento desse aqui, ele é representado por uma forma circular, porque são pontos em que eu queria, no caso, foco, né? São pontos de foco do meu desenho. Então, toda obra de arte que vocês vão fazer, todo trabalho que vocês vão fazer, existe o ponto focal, né? E a parte onde você trabalha com mais detalhes. O restante acaba ficando menos detalhado, não precisa de tanta atenção, porque você não quer que as pessoas fiquem olhando ou perdendo tempo com informações ali. Então, as informações ali são mais nebulosas, né? Então, uma das questões mais importantes aqui nessa peça foi justamente isso aqui, ó. Posicionamento desses elementos visuais. Um outro elemento que ficava visível para mim também era as linhas que se projetavam do corpo até o universo, né? Essas linhas que esse aqui eu criei uma ideia de linha. Linha é o que, galera? Linha é caminho, lembra? Então, eu criei um movimento e é uma ação contínua. A linha ela possui continuidade, ela possui movimento, ela não para. Então a pessoa, ela começa em cima, ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe. A leitura do quadro que eu queria criar para a pessoa era essa. Então por isso a compreensão para mim dessa forma ela tinha que também ser muito clara. Outros elementos visuais que estavam presentes aí nessa minha unidade toda que eu estava criando eram algumas formas aqui, por exemplo, como triângulos, né? Eu tenho aqui o triângulo equilátero, que ele no caso traz essa ideia de estabilidade, de base, solidez, né? Ao mesmo tempo que ele aponta para cima. E aqui eu tenho uma seta, né? Aqui eu tenho um triângulo um pouco mais achatado que dá essa ideia de seta. Você pega essa forma com esse movimento, você literalmente tem uma seta que está direcionada a ter um objetivo, que é um alvo. Se você olhar aqui o desenho das nuvens, a perspectiva que eu fiz nas nuvens, ela cria essa ideia de alvo, target. Então havia um objetivo a ser alcançado, atingido aqui no meio, certo? E agora eu trago aqui uma loucura, né, para quem é grid, né? A gente fala de grid, né? O grid são arranjos de composição e organização de partes e objetos. São coisas que se coincidem de uma maneira interessante, proposital, baseado em proporção áurea, baseado em linhas, enfim. Então, uma das coisas que eu gosto de usar sempre é a linha de X. A linha do X marca o centro, marcava o pé do meu personagem, marcava o meio. Você vê que o meu centro está aqui, ó, a divisão entre uma parte e outra do meu quadro, a como eu divido esse pedaço, como eu divido esse pedaço, esse. São quadrantes, né, montados aqui dentro do X. Okay? Você vê como as nuvens elas têm esse formato que também direciona esse movimento do X aqui também. Vocês percebem as linhas retas, paralelas, que dão que reforçam aquela minha ideia de leitura, de linha, para cima e para baixo. Então isso aqui está muito nítido, principalmente por causa dessas linhas paralelas aqui, desce até o corpo. Eu tenho aqui uma coisa muito legal que eu consegui, quando eu coloquei o grid da proporção áurea espelhado, tanto no sentido vertical, melhor, horizontal como vertical, ou seja, eu coloquei dois embaixo espelhado e virei eles para cima. Então tem isso aqui. Então tenho essa composição em azul. Eu tenho 4 grids de proporção áurea, onde é bem bacana apontar para vocês que exatamente aqui, nessa altura, e o espelhamento dela exatamente na mesma altura coincide com as duas cabeças. A mesma forma, o corpo, que é
Quem conhece ali, estuda um pouco da questão do Qi, né, dentro do budismo, sabe que tudo parte do seu ventre, do seu centro. Então, o ventre, que é no caso aqui exatamente onde está o centro desse meu quadrado, que é o umbigo do meu ser humano, ele coincide também com esse centro do universo, com essa esfera do universo, tá? Também faz muito sentido também, né, dentro dessa composição. Outros elementos que são bem bacana marcar, por exemplo, no caso, a interseção aqui da minha marca, da minha assinatura, com o movimento das nuvens, que coincidem basicamente com essas linhas azul aqui, ó. Olha só que legal, né? Outros elementos que são interessantes destacar, deixa eu ver aqui se tem, aqui ó, o movimento circular, planetas, da mesma forma aqui as nuvens comportam ao redor dessa pessoa, né? Existem algumas questões, galera, falando assim da figura, né? Eu não queria uma figura, não queria um homem, mas acabou que depois, quando eu comecei a fazer o sketch, depois que eu fui ver, eu falei, puxa, agora já era. Tem uma figura mais magra, esguia, com um cara musculoso aqui, né? Eu queria uma pessoa que não tivesse o sexo definido, mas acabou, eu queria um eunuco, né? Sem sexo, sem nada, mas acabou não ficando isso. Então, isso é uma coisa que depois eu falei, não vou voltar atrás, agora já tinha pintado horas e horas ali, não quis retornar. Mas é interessante vocês observarem essa figura aqui, ó, a silhueta dele, né? A silhueta dele está muito clara, essa figura do cara de pernas cruzadas e as mãos elevadas. As mãos elas não estão assim mortas, elas estão clamando, né? É uma coisa interessante de saltar. E o rosto dele está levemente levantado, ele não está totalmente levantado, está levemente levantado, é como se ele estivesse pedindo para subir. Acho que essa é a ideia. Ele tá forçando essa espiritualidade dele se elevar, né? A energia dele emanar, o ki dele explodir como Super Saiyajin, né? Por isso que tem essas luzes aqui em volta, né? Enfim, são esses acho que os elementos de linguagem visual. Ou seja, tudo aquilo que nós já falamos, galera, agora sim vocês estão vendo um exemplo aplicado na prática. Isso que é muito bacana, tá? Porque toda obra que vocês vão fazer, vocês podem criar essas conexões e significados, tanto baseado na Gestalt, baseado na semiótica, baseado na composição, nas formas, tudo conversa, tudo fala, né? Eu posso agora trazer aqui para vocês um outro estudo, que no caso, deixa eu abrir ele aqui para vocês, a apresentação. Essa aqui foi a obra finalizada, tá, pessoal? Essa foi a obra finalizada com cores. Então, eu tenho aqui o vermelho, cor quente, cor azul, tá? E aqui eu tenho, para representar o universo, né? Essa espiral de energia. Eu gosto de dizer que essa representação do amarelo ouro aqui não foi por acaso, né? Porque nós temos o azul muito forte aqui dentro do núcleo do universo, que representa conhecimento, sabedoria. O azul, as cores também conversam com a gente. Então, essa representação, por exemplo, o azul ele significa sabedoria, conhecimento, né? Enquanto que o amarelo, dourado, ouro, assim, ele representa valor, riqueza, fortuna. A minha ideia nesse caso era dizer que a matéria, a massa, o corpo, ele tem valor, ele tem importância. Não só essa busca pelo divino nos é tão almejada, né? Mas que se você olhar para si mesmo, se você olhar para você como matéria, você também tem valor, tem importância também, certo? Isso um dos motivos de eu ter feito ele em amarelo. Só que daí o que acontece, galera? Uma coisa que o digital ele nos permite um estudo muito legal. Eu fiz todo um estudo primeiro de sombreamento. Antes de colocar cor, né, eu fiz todos os volumes e os valores tonais em preto e branco. E depois eu colori. Então essas cores aqui, elas vieram depois disso aqui, ó. Importante dizer para vocês que na pintura, por eu estar usando a ferramenta digital, eu tenho essa capacidade aí. Então eu consegui, no caso, obter primeiro esse resultado, que vocês podem estar fazendo aí no grafite, preto e branco, nos papéis, e depois vocês podem então transcrever esse desenho colorido com as cores que vocês querem,
a partir do momento que vocês fazem o estudo de cores para, no caso, para o trabalho de vocês, tá? No caso, para a peça final, digamos assim. É interessante também dizer, porque conta dessa vantagem que eu tenho no digital, eu acabei trazendo algo mais para o meu estilo, né? Então eu tenho aqui essa peça que eu fiz, baseada naquele quadro de referência que eu citei da baleia voando, né? Algo que traz muito a ideia de ranchura, né? E isso fala muito comigo, isso me representa muito bem, tá? Essa ideia de ranchuras. Então eu fiz toda uma peça baseada na ranchura também, que era algo que eu queria para mim, que era a minha forma de representar o meu estilo de desenho. E daí o que acontece? É muito legal dizer que por conta do digital, olha como essa ferramenta ela é muito boa como técnica para a gente, ela nos dá diversas possibilidades, né? Eu consegui pegar essa imagem aqui e transformar ela em negativo e eu obtive esse resultado aqui, ó, que no caso ficou maravilhoso, na minha opinião. É um acidente feliz, né? Fala, porque eu não esperava obter esse resultado, não era planejado, mas foi através de experimentações que eu fui fazendo usando a ferramenta e eu cheguei nesse resultado e eu achei ele maravilhoso. Observação, achei é o quadro que o Rosalvo também aprovou, é o quadro que eu aprovei, né? É o quadro que a maioria da galera budista aprova. Engraçado, eu já mostrei isso para vários amigos que são da religião budista, né? E a maioria deles aprovam isso aqui. E eu gosto de dizer que isso está muito ligado a uma ideia de raio-x, né? É uma visão em raio-x. É muito uma visão do espiritual, não uma visão da matéria sólida, né? Quando você olha o sólido, você olha o positivo. Você olha aqui, você está olhando um negativo, você está olhando um invertido, espaço negativo. Então, é muito bacana que essas pessoas que são mais crentes ao budismo gostem mais dessa peça. Eu acho uma explicação meio da minha cabeça, meio lógica para mim. É muito isso, tá? Essa espiritualidade deles, né? No entanto, diferente daqui que traz o positivo, né? E, é claro, essa peça aqui também eu acho que ela impressiona também um pouco, né? Pela, não pelas cores, mas o contraste que eu coloquei e tudo mais, mas impressiona por ser uma forma não convencional, né? Nós seres humanos não vemos em raio-x, nós vemos positivo, né? E isso nos dá uma certa chama a nossa atenção, né? Isso que é legal. No entanto, galera, a peça principal é essa aqui colorida, tá? Eu acho que é legal destacar isso para vocês também. A peça em si é a colorida. Caso, como eu tive 4 modelos aí, ó, fiz 4 modelos, aqui, ó, 4 modelos aí estão carregando. Eu tenho aqui o meu estudo de valores tonais que eu faço toda vez que eu vou pintar. Eu gosto de fazer isso aqui primeiro, padrão. Aí, independente se eu vou fazer no papel, se eu vou fazer na tinta, eu faço um estudo de lápis de grafite para entender os valores tonais, para depois transferir isso para a cor, para dar cor que eu estou fazendo aqui. E com o digital consigo também obter alguns resultados interessantes. No caso, o meu estilo e uma. Então eu gostei dos 4. Eu vou imprimir esse daqui, caso para mim ainda, vou fazer a impressão dele. Mas os 4 quadros, na minha opinião, estão bacanas. E é legal, galera, vocês terem isso aqui como exemplo, tá? Para vocês aplicarem isso no dia a dia de vocês, tá bom? As peças que criar. Então, a partir de hoje, para concluir agora até o processo nosso de observação 3, vocês entenderam que a gente está trabalhando muito com essa ideia de significado, simbologia, composição, elementos visuais, formas, como as coisas querem passar mensagens. Comecem a pensar os trabalhos de vocês agora, certo? Um grande abraço, nos vemos na próxima aula.